Reforma da Previdência, uma enxovalhada aqui de perguntas, de participação. Muito obrigado a você do Brasil inteiro, de tantas partes, que está aqui participando, enviando questões diversas. Olha, já quero aqui continuar fazendo as perguntas do nosso povo. Olá, boa noite, me chamo Elisa, sou estudante de serviço social e mãe de um jovem com necessidades especiais. Essa reforma vai contra tudo que estudei na universidade até agora. Gostaria de saber o que será de nós, mães que não podemos trabalhar por termos que cuidar de nossos filhos. O que será do BPC? Professor Antônio Augusto. Pois é, o BPC vai sofrer uma mudança muito drástica, tanto em relação ao idoso quanto em relação ao deficiente, porque vai se desvincular do salário mínimo, né? A assistência social não terá como prestação mínima um salário mínimo, e isso vai interferir diretamente nas condições de vida das pessoas com deficiência e dos idosos. O senhor está querendo dizer que pode haver um benefício menor que o salário mínimo? É isso que está sendo proposto na reforma. Quer dizer, hoje, para ter direito a um benefício de um salário mínimo pelo BPC, a renda per capita da família tem que ser inferior a 1/4 de salário mínimo, mas é garantido um salário mínimo. Vai aumentar os requisitos de idade para ter direito a esse benefício, no caso do idoso, e poderá ser inferior a um salário mínimo. Se isso vier a acontecer, você tem, por exemplo, no Nordeste do país, nas regiões menos desenvolvidas, a economia local sendo movida, né, e alimentada por essa contribuição do Estado, através da LOAS, né? E que se houver essa redução do salário mínimo, essas famílias certamente migrarão para os grandes centros e a situação de caos se amplia ainda mais, porque violência, desemprego, prostituição, etc. Quer dizer, tem que pensar também nessa dimensão social, não é apenas exclusivamente do ponto de vista fiscal, como tem sido a lógica do governo. Ele quer gerar superávit para pagar quem tem capacidade de poupança, que é o detentor da dívida pública, e para isso está retirando o direito dos mais necessitados, dos mais pobres. Essa desvinculação, tanto do BPC, benefício de prestação continuada, quanto das pensões, a desvinculação do salário mínimo, é uma perversidade, porque vai prejudicar um contingente muito expressivo de miseráveis, que são as pessoas que têm renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Mudando já de assunto aqui, Maria Creuza, diz ela, eu queria saber como vai ficar a aposentadoria do lavrador rural. Doni, por favor. Uma das questões centrais ali trazidas por essa reforma é trazer essa equiparação entre trabalhador rural e trabalhador urbano, né? Hoje, ele tem uma parcela de contribuição que não é individual, ela considera a média de produção, então ela tem uma contribuição diferenciada, né? E a proposta trazida pelo governo, ela pretende equiparar, né? Tirar essa diferenciação que existe atualmente, ela vai ter uma diferenciação apenas em relação à contribuição, mas ele vai passar a contribuir também e submeter as regras do regime geral da Previdência Social também. Eu queria comentar, agregar um dado que é o seguinte: se passar essa reforma, nenhum lavrador se aposentará mais. Passará a exigir contribuição individual e por 25 anos. E hoje o lavrador não precisa contribuir um único dia para se aposentar por idade, aos 60 anos homens e aos 55 mulheres. Se ele comprovar que trabalhou na roça durante 15 anos, ele tem direito a um benefício de um salário mínimo. E agora será exigido dele 25 anos de contribuição individual e idade mínima de 65 anos. Ele não terá condições nem de contribuir, nem terá sobrevida para chegar aos 65 anos. Isso é criminoso, essa proposta, e é um dos pontos que certamente será alterado no Congresso Nacional, sob pena de nenhum desses deputados que votarem essa reforma conseguir renovar os seus mandatos. Mais uma pergunta aqui. Esta aqui, deixe-me ver. Essa proposta de previdência vai cortar benefícios como o 13º ou as licenças comuns? É o Kelvin de Marco, no Ceará. Tem que se fazer uma diferenciação em relação ao que é direito trabalhista e em relação às questões de ordem previdenciária, né? Naturalmente que as questões que dizem respeito ao trabalhador, os direitos trabalhistas assegurados tanto na Constituição, quanto na CLT, quanto nas legislações esparsas, elas não são afetadas em relação à reforma da Previdência que está sendo proposta, né? Então,
não vai ver a alteração em relação aos trabalhadores na ativa, com relação aos benefícios que eles recebem atualmente pelo emprego, né, que possuem. Antônio Augusto, tem uma outra questão que eu gostaria de abordar aqui também, é a acumulação de aposentadorias e pensões. Como é que fica segundo esta proposta? Pois é, essa proposta, ela em primeiro lugar, reduz pela forma de cálculo o valor das aposentadorias e das pensões. O valor da aposentadoria é feito a partir da seguinte lógica: quem reúne idade de 65 anos e pelo menos 25 anos de contribuição terá direito a se aposentar, e o cálculo da aposentadoria começa com 51% desse valor mais 1% por ano de contribuição. Então, se tiver 25 anos, vai ter 67% do benefício, 66% do benefício a que teria direito. E as pensões, muda também a fórmula de cálculo, reduz de integral de 100% para 60% a cota familiar nesse processo e mais 10% para o cara dependente. Sendo que o dependente, na medida em que vai ficando maior, se ele é menor, essa cota não é reversível. No final vai ficar os 60% para a pensão. E é em cima disso que se proíbe a acumulação de pensão com pensão ou de pensão com aposentadoria. Né? E o que vai acontecer? Se hoje uma pessoa está no regime, trabalhando, é ativo, no INSS e tem uma pensão, ele vai morrer trabalhando, porque se ele se aposentar, ele vai perder essa pensão. E se for servidor público, ele vai ficar até completar os 75 anos, até a compulsória, porque senão perderá essa pensão. Então, é também uma outra regra perversa. Se os dois contribuíram para a Previdência, eles têm que ter o direito a acumular, ainda mais depois que houve a redução desse valor. Você pode até estabelecer um teto, mas simplesmente proibir que haja essa acumulação é uma medida, na minha avaliação, perversa, injusta e que não deve, na minha avaliação, prevalecer. Olha, e aqui tem uma pergunta, inclusive, nessa mesma direção. É justo um casal que já contribuiu com a Previdência e no final ter que optar pela pensão ou aposentadoria em caso de falecimento de um dos dois? Essa questão essa avaliação se é justo ou não é justo, acho que ela tem que ser dada sob uma outra ótica, que é a questão do impacto que isso gera para as contas e saber se ela é economicamente viável, né? A gente estava discutindo anteriormente em relação à amplitude dessa reforma. Acho que existem várias formas de se fazer uma reforma e, considerando o objetivo que se pretende alcançar, que é diminuir o impacto que hoje se tem com o conjunto de benefícios que é pago, acho que você tem várias possibilidades de reduzir, seja, por exemplo, com a proposta do governo aumentando, criando a idade mínima, reduzindo o valor de benefício. Então, você tem várias possibilidades de se alcançar esse objetivo. Claro que pode-se passar por essa análise em relação à perversidade, como o professor falou, em relação às restrições que estão sendo impostas. Então, sob esse aspecto, sim, você poderia ter esse tipo de análise, mas é questão de saber se pelas regras atuais e considerando as condições para se ter e se alcançar a aposentadoria, os benefícios que a Previdência paga, se esse regime ele é economicamente viável ou não. Professor Antônio, aqui tem uma pergunta que eu vou unir duas, na verdade. Os cálculos previdenciários, como é que eles passaram a ser feitos? E aqui pergunto, algum trabalhador poderá receber a aposentadoria integral? Olha, a hipótese de ter aposentadoria integral, em função do cálculo, é impossível na prática, que é o seguinte: você precisa, como o cálculo começa com 51% do valor que teria direito, para chegar à integral você tem que contribuir durante 49 anos. No regime geral de Previdência, pela estatística do Ministério da Previdência, o trabalhador do setor privado, a cada 12 anos, ele contribui com 9,1%. Porque ele está desempregado em algum momento na economia informal. Então, ele, para chegar aos 49 anos de contribuição, ele precisaria estar em atividade 64 anos e 6 meses. Somado aos 18 que ele começa a trabalhar, ele não teria sobrevida para usufruir disso. Então, é impossível chegar à aposentadoria integral segundo essas regras. Agora, o que o doutor Doni falou aqui a respeito da justiça ou não do pleito, que tem que considerar o aspecto financeiro, o que a gente tem que considerar é o seguinte: o orçamento é global.
o orçamento do Estado está sendo preservado para dar dinheiro a banqueiro. Se não tira dinheiro de banqueiro, não pode tirar de miserável. Então, o critério de justiça está presente. Se essa regra de sacrifício estivesse sendo imposta a todos e a cada um, faria sentido. Agora, escolher só o mais pobre como variável de ajuste, aí a gente tem todo o direito de dizer, fazer o julgamento se é justo ou não é justo. Esse sacrifício ele tem que ser amplo, né? Porque você tem a possibilidade de discutir o conjunto de benefícios, também tem a possibilidade de discutir o próprio financiamento da Previdência. Aí a gente passa também por um problema em relação ao passivo previdenciário e a própria falta de estrutura do Estado de cobrar esse passivo das empresas que são efetivamente devedoras. Né? Então, deixa eu unir já essa pergunta aqui quanto ao justo e ao que não é justo. Por que não se está abordando a questão dos servidores públicos, dos militares, dos políticos? Porque quando se vai olhar para o cidadão comum e se olha para esses demais aqui, fica também a sensação do cidadão comum de injustiça. Não se está mexendo nos políticos, nos militares, nos servidores públicos. O que os senhores nos dizem sobre isso? Na verdade, a reforma só exclui os militares. Os servidores públicos, aliás, já tem um sistema, no caso do governo federal, que desde 2013 foi instituída a Previdência Complementar e nenhum servidor que ingressou depois daquele momento, fevereiro de 2013, tem direito a um benefício superior ao que teria qualquer segurado do INSS. Está limitado ao teto do INSS. E ele querendo algo mais, além disso, terá que optar pela Previdência Complementar. Essa mesma regra é dirigida aos políticos, aos servidores públicos de um modo geral. Então está havendo uma unificação dos critérios. O único que fica fora é, no caso, os militares e que tem a promessa de que será encaminhada uma outra reforma. O que existe é que tem servidores públicos que ingressaram no serviço público antes, que as regras eram outras e que dava direito a uma aposentadoria integral, mas também ele contribuía pela totalidade. O governo não fez as reservas adequadas para pagar esse servidor, né? E agora quer que a contribuição apenas dos ativos cubra a folha, o pagamento dos inativos. Isso vai ser impossível, o governo vai ter que arcar com isso, porque ele não tomou a providência no passado de fazer essa provisão, de fazer esse fundo. E recursos tem de sobra. Se ele pegasse empresas como a Petrobras, Banco do Brasil e Correios e dissesse, olha, os rendimentos dessas empresas vão se destinar ao pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores, até porque foram utilizadas as contribuições dos servidores do próprio governo no passado para construir essas empresas, construir Brasília, etc. Então seria muito legítimo que se separasse isso. Mas só com os recursos do orçamento é possível pagar as atuais aposentadorias. Não há essa sangria desatada. O que há é que o fato de ter congelado o orçamento, aí sim vai comprometer outras rubricas. Mas esse congelamento foi feito exatamente com o propósito de forçar essas reformas, né, de tal modo que o governo passe a gerar superávit e, em consequência, honrar o compromisso com os credores, os detentores de título da dívida pública. Reta final do nosso programa. Doni, essa aqui, olha só. Diz assim, trabalho em área de... Não, na verdade não é essa. É a pergunta número 22. Tenho 52 anos, contribuí por 32. Bom, tem possibilidade de alguma ação judicial parar esta reforma? Antônio Carlos de Caçapava, São Paulo. O direito de ação é livre, né? Então qualquer cidadão ele tem instrumentos judiciais para se discutir, né? Claro que tem que se analisar o mérito de maneira a avaliar se o pleito é pertinente ou não. Claro que a gente está num ambiente de debate. A proposta foi apresentada pelo governo e ela está submetida à deliberação do Congresso Nacional. Já houve uma centena de emendas e essas emendas vão ser debatidas e negociadas. Então, acho que tirar do Congresso a possibilidade de debate e discussão do tema, eu acho que não é o ideal. Acho que a questão tem que ser analisada, tem que ser enfrentada e alcançada a reforma que seja menos gravosa possível e que alcance os objetivos que se pretende. Como a gente falou anteriormente, acredito que haja várias formas de se alcançar esse objetivo. Então, acho que o debate ele é salutar, ele faz parte do processo democrático e a discussão
até que se alcance ali uma redação final de uma reforma da Previdência, acho que tem que ocorrer. Acho que a gente não pode se esquivar de debater o tema. Senhores, eu vou sair desse programa hoje insatisfeito, porque é muito amplo tudo isso que está sendo proposto, os assuntos são diversos, a gente não abordou aqui, tenho certeza, nem a metade do que precisaríamos abordar, mas já acabou o nosso programa. Eu quero agradecer imensamente, mas já quero convidá-los para uma outra ocasião, porque nós vamos precisar continuar falando disso aqui. Professor Antônio, foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu, muito obrigado. Doni, muito obrigado também. Um prazer, uma honra. A você de casa que nos acompanhou, nós não conseguimos abordar aqui todas as questões que chegaram, perdoe-nos por isso também, e confesso aqui também, fiquei insatisfeito porque não deu para a gente falar de tudo que a gente gostaria de ter falado, mas prometo que a gente vai voltar neste programa aqui a abordar novamente a mesma questão muito em breve. Fique com Deus, boa noite, continue com a programação da Canção Nova e até semana que vem em mais um Além da Notícia.